Ô Mauro, enfim, os jogos estão remarcados, a torcida e também a diretoria do Flamengo enlouqueceu com essa questão. A pergunta é, qual seria a opção? E se o Flamengo tem razão, se o Flamengo não tem razão? E um pouco essa história do Juca também. Tem um clima de todo mundo, que o Flamengo de um lado e todo mundo do outro. Fala. Essa questão do jogo que o Juca lembrou aí do domingo, isso me lembra que há mais de 20 anos, quando o Filipão treinava o Grêmio, o Sávio era o destaque do Flamengo, já acontecia isso, né? Então, isso não é uma novidade, se tratando de Flamengo contra os times do senhor Luiz Felipe Scolari, né? Enfim, não surpreende nada. Será que é coincidência? Bem, aí cada um que faça a sua avaliação. O Arnaldo disse que o Flamengo quis jogar. Eu prefiro não quis jogar, eu penso de outra forma. O Flamengo quis enfrentar a CBF. Eu tenho várias restrições a Rodolfo Landim e sua gestão, várias atitudes. Mas eu acho que o Flamengo faz bem quando desafia a CBF, quando vai ao Tribunal do Esporte na Suíça protestar contra o calendário, quando reclama e fala, olha, eu não concordo com isso aqui, eu estou desfalcado na data FIFA, quando não cede o Pedro para a seleção olímpica. Eu acho que aí o Landim está certo, o Flamengo está certo. Ele está errado uma porrada de coisa, mas aí eu acho que está certo. Porque alguém tem que enfrentar a CBF, mas e a gente tem que lembrar. Até agora, né, Mauro? A gente tem que lembrar. Ganhou todos. A gente tem que lembrar que esse calendário existe por causa da CBF, que esse aperto de datas é responsabilidade da CBF. E o Atlético prefere compor, como os paulistas compõem, como todo mundo compõe, como São Paulo compôs no ano passado e ganhou de presente o quê? Os jogos remarcados só depois que ele foi eliminado das competições de mata-mata. Então, por que não marca um jogo contra o Atlético Paranaense para essa sequência, que é Flamengo contra o Atlético Paranaense, em local ainda indefinido, na semifinal da Copa do Brasil, dia 27. Flamengo e Atlético Mineiro, no domingo, dia 31, a priori, pode ser sábado, pode mudar. Aí Atlético e Flamengo, na terça-feira, a priori, dia 2/11, não é isso? Pelo Brasileiro, jogo atrasado em Curitiba. Porque esse jogo tem que ser essa semana, ok. Agora, Flamengo e Atlético Goianiense, na quinta-feira, poderia ser, por exemplo, em dezembro, caso o Flamengo não vá à final da Copa do Brasil, como aconteceu com o São Paulo no ano passado. São duas datas, 8 e 12, né? São duas, uma quarta e um domingo. Poderia pegar essa quarta-feira, se o Atlético Paranaense eliminar o Flamengo na Copa do Brasil, e aí o Flamengo faz o jogo atrasado com a Chapecoense. Aí depois tem o Flamengo e Bahia ainda do dia 10/11. O Flamengo não vai jogar a cada 48 horas, mas a exemplo do ano passado, por essa tabela, vai fazer em 8 dias 4 jogos. No ano passado foram 4 jogos em 8 dias. Um sábado contra o Vasco, uma terça contra o Goiás, uma quinta contra o Red Bull Bragantino e um domingo contra o Corinthians. E vai se repetir. 8 dias, 4 jogos. Ninguém faz isso. Vão ser no ano 10. Passado, o São Paulo... 10, 8 dias. Domingo, vão ser em 10. Aí que tá. Os jogos do Brasileiro, eles não estão marcados ainda. Sim, mas você tem Copa do... sábado e o outro vai para segunda. Vai espaçar para não ter jogo cada 48 horas. Então, se for... Vamos imaginar, então. O Flamengo vai jogar no dia 30 do domingo contra o Atlético. No dia 27 tem o jogo da Copa do Brasil. Então, dia 30, que é um sábado, né? Aí ele vai jogar no dia 2, vai jogar no dia 5, e aí vai jogar quando? No dia 7, domingo, na segunda, mas aí quarta-feira tem o Bahia. Não, vai para quinta. Aí vai passar para quinta. É efeito dominó. Enfim, de uma forma ou de outra, o que estão fazendo? É instantâneo. Depois desse imbróglio todo, a CBF resolveu remarcar os jogos. Então, na linha do que o Juca falou, claro, a CBF vai fazer isso por represália. Agora, quando um clube resolve enfrentar a CBF e criticar o calendário que a gente tanto critica, eu não posso criticar esse clube. Nesse momento, o Flamengo está certo, porque está peitando a CBF. O Atlético aceitou jogar sim, porque o Atlético está compondo o tempo todo. O Atlético chega a ter a disfarçatez de colocar milhares de torcedores no Mineirão para enfrentar o River Plate e depois vir com um papo de fair play esportivo no Brasileiro. É uma postura altamente dissimulada. Entre o Flamengo e o Atlético, a diferença aí é o seguinte: o Flamengo, ele não está nem aí. Os caras vão lá, somos assim mesmo, não gostou, dane-se e tal. O Atlético é pousar de bom moço. Mas os argentinos, típico deles, como diria Galvão Bueno, jogaram sem público lá no estádio do River Plate. Isso é de uma hipocrisia. Exato. É de uma hipocrisia inominável. Não tem santo nessa briga. É tudo bandido. Nem vítima. Então, eu acho isso. Então, eu acho que o Flamengo tem razão, sim, de reclamar, porque o São Paulo, ano passado, ganhou de presente os jogos remarcados só quando foi eliminado. Então, por que eu não espero o Flamengo ser eliminado de uma competição? Digamos que o Atlético Paranaense elimine o Flamengo na Copa do Brasil. Joga no dia 8 de dezembro contra a Chapecoense. Porque o jogo atrasado. Será que isso não pode acontecer ainda?
Por que vai ser agora? E por que tem que marcar agora? Depois desse imbróglio? É explícito. É explícito. Não é, cara. E assim, eu nunca vou ficar do lado da CBF, pode ser o clube que for. É fácil bater na CBF. Não é fácil bater na CBF, não, porque a maioria não bate. Todo mundo bate. Tanto que não, pelo contrário. A gente não sabe nem quem manda na CBF. A maioria da imprensa não bate. Bate quando é fácil bater. Deixa eu esclarecer. Deixa eu só esclarecer. Os jogos Se fosse assim, nós teríamos vários Jucas Kfouri na imprensa. Exato, temos poucos. Porque a maioria não bate. A maioria não bate. Aqui. Ainda bem que ele está com a gente. A imprensa acompanha. Exatamente, a imprensa também compõe. Só para esclarecer, o Flamengo não pode ter outra opção de data, porque a final da Copa do Brasil já está marcada para depois do Brasileiro. Então, ela não tem... Não importa se o Flamengo estica o brasileiro, o problema da CBF... Mas estica o brasileiro pode ser prejudicial ao Flamengo. Lá na frente resolve. É um discurso, é uma falácia. Lá na frente resolve. E se o Flamengo for ao Mundial... Para mudar esse calendário, Arnaldo, só tem um jeito. Criar desconforto para a CBF. Isso é uma guerra, irmão. Tem que criar desconforto. Empurra o calendário, joga o problema na mão da CBF. Tá bom, beleza. Como foi na pandemia. Ou então tinha que ficar a vida inteira falando assim, que absurdo, o estadual tem 4 meses. E vamos sempre aceitar isso. Não é porque os clubes querem. O Flamengo quis jogar o estadual também. Né? Eu não entendo. O Flamengo quis jogar o estadual. O Flamengo jogou o estadual com um time de garotos a maior parte do tempo. Pois é, então não precisaria reclamar tanto. Mas o Flamengo não tem opção. Se você não jogar o estadual, você vai ser desfiliado. Você tem uma série de opções. Mas eu acho que você tem que enfrentar. Essa não é uma bandeira. Tem que enfrentar. Deveria ser. Agora, a união dos clubes para parar o campeonato agora, nesse fim de semana, por conta do Flamengo ter torcida, né, foi enorme. Agora, a união dos clubes para parar o campeonato na data FIFA não existe. Ou seja, uma postura subserviente. E eu não posso concordar com isso. Respeito que você acha isso legal. Agora, eu acho absurdo. Não acho legal. Você acha legal. Eu não acho legal. Só estou dizendo que é um discurso de vitimização que não cabe. Podemos tolerar o calendário. Eu não tolero o calendário em hipótese alguma. Bom, em qualquer fala, Juca. Eu queria falar o seguinte... O que eu ia falar é o seguinte, talvez o que você vai falar também, o Juca, mas só para eu pontuar. Não poderia, tal, marcar, o Flamengo está se sentindo prejudicado e tal, mas isso não significa que eu estou defendendo o que a CBF está fazendo, que é represália e tal. Mas o Flamengo, desde que o Landim assumiu a presidência, ele se coloca o Flamengo como é o Flamengo que vai ter público e azar de vocês, é o Flamengo que não vai ser. E agora ele queria que todo mundo estivesse do lado dele, não vai estar. Porque não é um jogo de criança. É um monte de malandro, um monte de cara aí que está querendo defender o seu. A arrogância do Solandim e da direção do Flamengo já está mais do que... Eu chamei outro dia do Eurico Miranda do Flamengo. Ele está conseguindo trazer para o Flamengo o time mais querido no Brasil, de maior torcida no Brasil, granjeando simpatias pelo futebol que tem pelo país inteiro, está conseguindo fazer o que o Eurico fez com o Vasco, que tinha a imagem do clube mais democrático do Brasil e virou o mais antipático. O André Sanches tentou, não conseguiu chegar a esse nível. O Landim está conseguindo. No entanto, e aí é que eu discordo do Arnaldo completamente, o Flamengo não pode ser punido por ter o melhor grupo de jogadores do país, por ceder esses jogadores à seleção brasileira. Como todos os clubes foram ao longo dos tempos. Arnaldo, como o Real Madrid como o Barcelona o Real Madrid para na data FIFA. Não, mas tá parando, não tem jogo. Parou. Na Europa para. O Flamengo não jogou na data FIFA. Não, eu sei, mas não jogou e não pode ser prejudicado porque não jogou. Essa que é a questão. Mas eu não entendo. Será prejudicado porque não jogou. Ele tem todo o direito de não jogar e não pode ser submetido a jogar tantas vezes seguidas. Mas ele não vai ser, Juca, o que nós estamos falando aqui é que ele não vai ser submetido a intervalos desumanos, como está colocado o negócio. Pô, mas jogar o negócio foi colocado como se fosse jogar 48 horas e não é. Nós só estamos falando esclarecido aqui. Que é fake news. É fake news. Arnaldão, mas jogar cada 3 dias. Atlético Mineiro. Mas tá todo mundo jogando, Juca. Se não jogar a cada 3 dias, até o Real Madrid joga a cada 3 dias. O PSG joga a cada 3 dias.
Né? Tem uma outra questão rápida também, e aí... Ninguém joga duas vezes no meio de semana, terça e sexta. Mas vai passar para segunda, Mauro, não vai ter domingo. Aí vai jogar segunda, chegar para quinto dia. A semana tem 7 dias, não vai ganhar um 8º dia. O que pode ganhar é o calendário vai de ano que vem. E a CBF que se vire. Ela que cria o problema. Aí a reclamação vai ser a mesma. Ela que cria o problema. Não vamos mudar o calendário do futebol brasileiro enquanto a CBF não ficar desconfortável. Ela tem que ficar desconfortável. Ela ficou por conta da pandemia, teve que dar um jeito. Um dia isso vai ter que acontecer. Ou vamos ficar a vida inteira pregando no deserto, concordando com a CBF. Não, pelo contrário. Não, o calendário é esse. O calendário é esse. O calendário é esse. Os clubes têm que chegar com o Flamengo e outros falar assim, nós não vamos jogar o estadual. Ou vamos jogar em menos datas. Sim, mas os outros clubes compõem com a CBF o tempo todo. Se uniram com ela agora. Aliás, é bem interessante. Todo mundo preocupado que o Flamengo ia ter torcida. Repito, não concordo com o método utilizado pela diretoria do Flamengo. Ponto. Mas quando os times de São Paulo, ao invés de colocar a carga que estava no regulamento, lá 10% da torcida para o visitante, colocavam 2%, 3%, aí tudo bem. Chegou a um ponto de não ter torcida visitante em Palmeiras e Flamengo em 2019. Aí, e a gente meteu o pau. Porque era absurdo. Sim, aí tudo bem. Por que não se uniram todos? Não, tudo bem não. A gente não achou absurdo. Né? Pelo amor de Deus. Isso tudo bem não, a gente meteu o pau aqui. Isso tudo é consequência do que está acontecendo em campo. O Corinthians, há 8 jogos, não ganha do Flamengo. O Palmeiras, há 9 jogos, não ganha do Flamengo. O Grêmio, há 10 jogos, não ganha do Flamengo. Então, se o Flamengo não tivesse dando tamancada em vários, isso não aconteceria. Se estivesse brigando contra o rebaixamento, isso não aconteceria. Em vários, o fato de o Flamengo hoje ter não é vítima, forte, não. Além de fazer o Flamengo perder jogadores, como disse o é absurdo, como qualquer outro. O Atlético também, que perde muitos jogadores, tem vários estrangeiros que são convocados. E também é um absurdo, mas o Atlético prefere não reclamar, o que é uma pena. Poderia também. Imagine se os dois times hoje tão fortes protestassem com veemência contra esse calendário. Seria muito saudável, mas o Atlético, infelizmente, não está fazendo isso. Prefere ficar naquela outra postura, né? Mas, enfim, o fato do Flamengo ter esses jogadores todos e ter hoje conseguido esses resultados positivos sobre vários adversários é que gera essa situação. Não é só a antipatia do Landim, não, que eu concordo com o Juca. Realmente trabalha para criar uma antipatia em torno do clube com uma postura que é extremamente pedante. Mas as pancadas em campo vão para fora de campo também. Aliás, não é o anti-Flamengo, deveria ser o contrário, o âncora. É o Flamengo ser o anti-Atlético, porque o Atlético é o líder do campeonato, o Atlético fez a melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, não foi o Flamengo. Né? Então, o Flamengo já trocou de técnico, e o Atlético continua com o mesmo treinador já desde o começo dessa temporada. Então, na verdade, o Flamengo é o anti-Atlético. O Atlético é o time a ser batido.